Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre marketing digital e hoje para dar sequência até no nosso último vídeo, que foi sobre a importância do seu site como canal de mídia, como canal de prospecção. Hoje a gente vai falar de SEO e de 4 pilares essenciais para SEO. Mas antes de começar, eu quero lembrar para você que a gente está aqui no Instagram, tá também no YouTube e agora tem podcast. Então, esse conteúdo aqui de vídeo, se para você é muito difícil ficar conectado aqui no Instagram, assistindo o vídeo por muito tempo, todo o conteúdo que está aqui agora também está no podcast. Primeiro agora no Spotify, então você pode procurar pela Start Digital lá, ou clicar no link da bio, ou em qualquer lugar que você esteja aqui na Start, você tem um link fácil aí para se conectar ao podcast. Então vamos lá. Importante também, siga, compartilhe, curta, comente, tudo isso faz esse vídeo ser mais, alcançar mais pessoas e, obviamente, me incentivar aqui a continuar criando conteúdos relevantes para vocês e conteúdos que realmente você não encontra abertamente em qualquer canal. Então vamos lá, antes da gente falar sobre os 4 pilares, vou te falar por que SEO é importante. Esse já é um termo muito difundido quando a gente fala sobre marketing digital. Hoje, qualquer agência que for trabalhar com marketing é um dos pilares aí, uma das bases que é oferecido para os clientes, principalmente se o cliente não tem, ou se o cliente se baseia no seu próprio site para poder gerar resultado, gerar vendas. Então é essencial não só para e-commerce, mas para qualquer site, seja ele institucional, seja ele comercial, seja ele um e-commerce. Tá? Então assim, hoje, se você não faz isso, se você não tem um SEO dentro da sua estratégia digital, vale repensar. Esse vídeo é justamente para te provocar nesse sentido e ilustrar um pouquinho melhor quais são os benefícios e por onde você deve começar. Talvez o SEO seja o que está mais correlacionado à tecnologia ou à programação, desenvolvimento, né, do que necessariamente marketing em si. Tá? A gente está falando aqui de aproveitar uma técnica super apurada no sentido de algoritmo, no sentido de estudo sobre resultados digitais, que vão alavancar os resultados de marketing, né, o resultado da sua empresa. Então, por que é tão importante? Primeiro porque hoje, dentro do universo de online, você tem uma quantidade absurda de conteúdos sendo publicados diariamente. Então, estima-se aí que a gente tenha, dentro de um dia, quase 4 bilhões de conteúdos sendo publicados em 24 horas. Então, esse número aumenta a cada dia, muito por conta da facilidade de criar um conteúdo. Então, hoje, o celular e qualquer meio aí que você consiga se conectar à internet, você consegue produzir conteúdo. E muita gente está falando sobre a mesma coisa. Então, isso é a dificuldade de escalar. Então, assim como eu estou falando de marketing digital, existem outra série de pessoas que estão produzindo conteúdo e já existe uma série de conteúdo relevante dentro desse universo. Então, como é que eu me torno relevante? Né? O primeiro passo é se preparar muito bem tecnicamente dentro de SEO e para poder começar a se desenvolver, começar a criar relevância. E antes que eu esqueça, é muito importante falar que o SEO não exclui a necessidade de mídia e a mídia não exclui a necessidade de SEO. Talvez, se a gente for pensar, um dos pilares que tem aqui, eu vou deixar para falar isso mais à frente, mas um dos pilares que a gente tem aqui é sobre o tempo que o SEO pode começar a gerar resultado. Se a gente for pensar em relação à mídia, ela te traz um resultado a curto prazo. É essa a proposta de fazer mídia digital, de fazer impulsionamentos, né? De apostar nesse veio comercial aí em relação à mídia. Então, assim, a gente tem a mídia trabalhando para te trazer resultado a curto prazo e talvez o SEO para te trazer um resultado aí a longo prazo ou sustentável por muito mais tempo. Mas a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Aqui eu tenho 2 dados importantes. Eu tô com meu caderninho,
meu rascunho aqui para a gente falar de algumas coisas. Eu não posso deixar de falar, algumas coisas são muito importantes. Primeiro, números, indicadores que mostram para a gente a importância de olhar para o SEO quanto antes. O primeiro é 70% dos cliques hoje em qualquer site, em qualquer artigo, são orgânicos. Então a gente tem um 70-30, né? 30% geralmente são cliques em anúncios pagos e 70% são em cliques de conteúdos orgânicos. Então uma importância gigantesca de você estar dentro dos buscadores nas primeiras páginas, porque as pessoas, os usuários já entenderam que as primeiras páginas são de conteúdos mais relevantes e que muitas vezes os conteúdos que são orgânicos têm muito mais relevância e importância e conteúdo rico do que necessariamente o anúncio, né? Então, assim, um dado muito importante e que te faz ter uma escala de negócio aí gigantesca. Vamos pensar aqui em mídia novamente. Se eu tenho 30% de cliques em anúncios, eu posso estar deixando de impactar 70% do potencial de clientes que eu posso ter, ou de tráfego que eu posso ter no meu site ou no meu blog, ou um portal, que seja. Então, assim, esse número é algo... é o mais difícil de se escalar, né? É o mais difícil de se alcançar, é essa fatia de 70% e não os 30% de mídia. O seu empenho, né? O seu esforço é muito maior para os 70% do que para os 30%, com certeza. E outro indicador muito importante é que 93% dos usuários usam constantemente buscadores como o Google, o Bing, o Yahoo, para poder chegar à conclusão aí, ao que deseja, né? Poucas pessoas, até mesmo sabendo qual que é o domínio do site, a URL, né? Qual que é o endereço, vão direto na URL. Usa-se muito o Google hoje, usa os buscadores para poder chegar a um site específico, e muitas vezes essas são oportunidades para você encontrar outros caminhos que não só aqueles que você já tem pré-definido. Então, assim, 2 indicadores, 2 volumes de porcentagem aqui absurdas que se não chamavam sua atenção, a partir de agora eu espero que chame, porque é muito importante. Então vamos lá para os 4 pilares super importantes de SEO que você não pode ignorar, e para qualquer iniciante ele é fundamental. Aqui a gente não vai abrir tecnicamente sobre SEO, tá? Eu vou convidar algumas pessoas para poder falar mais sobre isso, profissionais dessa área específica, especialistas que vão abranger um pouquinho mais pra gente. A gente vai continuar essa série de vídeos que falam um pouquinho mais de site, né? Então é importante que você continue aqui, mais uma vez, e que se você tiver qualquer dúvida, lembra que a gente tem aquela trilha digital no Trello, o link está aqui na bio também. Então essa trilha, desculpa, ela tem lá um boardzinho de SEO, tem um artigo super importante para quem está iniciando, para entender do início ao mais técnico o que é SEO e quais são esses pilares, tá? Então, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, busque pela trilha e com certeza você vai encontrar um conteúdo muito relevante ali. Primeiro pilar, não existe SEO sem conteúdo. Então hoje, como é que eu crio tanta relevância em meio de tantas publicações que existem, tantos conteúdos que existem dentro do site, dentro da internet diariamente? Eu criando conteúdos relevantes. E aí estima-se que muitas pessoas estão criando conteúdos muito rasos, né? Artigos de 500 palavras ou até menos às vezes. O que isso implica no resultado de SEO ou daquele conteúdo ser relevante é que ele tem pouco conteúdo para ser tratado pelos algoritmos dos buscadores. Então, a relevância que ele tem frente a outros mercados ou outros artigos super ricos que já existem na internet, ele não consegue penetrar nesse meio. Então, se você está dentro de um nicho que é muito abrangente e que muita gente já está falando sobre ele, é importante que você tenha noção de que você precisa analisar seus concorrentes, precisa analisar os artigos que são mais ricos da internet, e aí é só você pesquisar no Google pelo termo que você gostaria de redigir ou gostaria de criar seu artigo e identificar o que tem orgânico dentro da primeira, segunda e terceira página. Aqueles são os conteúdos mais relevantes que estão dentro da internet hoje.
Então, pegue eles como base para você escrever coisas além do que está ali. Então, obviamente, existem vários recursos dentro do que a gente chama de blog post ou dentro de artigo editorial que vai criar mais relevância para esse conteúdo. Mas é importante que você tenha ideia de que se você está fazendo um conteúdo mais raso ou inferior àquilo que já está no ar, com certeza você não vai conseguir ter uma penetração tão grande organicamente. Assim, para ele se tornar relevante, você precisa ter artigos ou conteúdos super relevantes, tá? E aqui não só falando em artigo, mas as redes sociais ajudam muito a você ter essa escalabilidade de SEO. Então, o quanto seu artigo ou quanto seu conteúdo é rico também dentro de outras redes sociais, que não um blog, por exemplo, ou o seu site, é muito relevante para o seu negócio. Então, é onde vai disseminar a informação, ter muitos cliques. Isso a gente vai falar também sobre backlinks aí, que traz uma relevância muito grande. Outro ponto importante, ainda falando de conteúdo, sobre os artigos e tudo mais, então procure escrever coisas super relevantes e extensas, né? E, dentro desse artigo que eu comentei aí dentro da trilha, estima-se que artigos com mais de 2.000 a 4.000 palavras são os artigos mais relevantes que existem hoje dentro do cenário, dentro do ambiente digital. Então, assim, a gente está falando de escrever muito, escrever com relevância, ter propriedade e conteúdos que vão ser indicados ali como um potencial muito grande para o digital ou para o seu mercado. Outro ponto importante sobre conteúdo: se o seu mercado ele é correlacionado aí ao mercado de nicho, talvez fique mais fácil e você tenha menos conteúdo concorrente aí na internet. Vamos lá, segundo ponto: SEO não dá resultado a curto prazo. A gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, mas estima-se que o SEO ele comece a gerar um impacto de 4 a 6 meses. Vamos pensar em tudo que eu falei até agora. A gente está falando de criar conteúdos relevantes e que existem muitos conteúdos diariamente sendo publicados. Então é muito difícil você escalar, o esforço é grande. E o esforço imediato não existe em relação a SEO, não existe uma métrica que vai ou uma técnica que vai te trazer resultado imediato. Obviamente, se o seu site está ruim, se você não gera conteúdo nenhum, a partir do momento que você começa a gerar, você tem uma visualização de um possível resultado. Mas, a longo prazo, isso tem muito mais importância, tem muito mais relevância do que a curto prazo. Então, é isso que precisa ficar muito claro para todo mundo. Então, e o quanto antes você começar, mais rápido você vai trazer resultado. Mais rápido você vai enxergar esses resultados. E o importante, você não acaba não deixando de fazer SEO nunca, até pelo menos a existência aí dos buscadores e seus algoritmos. SEO técnico é fundamental. Por que é fundamental? A gente falou até agora de conteúdo, relevância de conteúdo. É muito importante que você tenha ideia também de que o seu site, o seu blog, o seu canal, ele precisa ser muito bem estruturado tecnicamente. Isso eu falo em programação, em velocidade. Ele precisa ser... não adianta eu colocar um conteúdo e as pessoas não conseguirem ler esse conteúdo, não conseguirem chegar até meu site. Então ele precisa ser rápido, precisa ser, obviamente, tá dentro de um guide para o ambiente que a pessoa está. Então a responsabilidade, né, o responsivo na questão de UX, visual. Tem muita coisa técnica aí que envolve não só programação, mas o UX, como eu falei, é fundamental. Então, procura se aprofundar um pouquinho nisso, porque a gente não está falando de SEO no sentido só de escrita, de criar relevância, mas do seu canal ser extremamente aderente à leitura, ao público, ao consumir o conteúdo que você está fazendo. Quarto e último pilar, backlinks. Backlinks ainda não... desculpa, eu tô travado aqui no tempo. Só para lembrar, se você tá no Instagram, esse vídeo vai cortar aqui em 15 minutos, porque o IGTV tá cortando os vídeos nesse tempo. Então, continua lá no YouTube, na íntegra, ou no podcast, tá? Até mais. Então, vamos lá. Quarto pilar. Backlinks ainda são muito relevantes. O que é backlinks?
são hiperlinks dentro do ambiente digital que não o seu site, que vão levar referência para o seu conteúdo. Então, se eu, por exemplo, tenho um outro blog, um outro site que falou um pedacinho do meu artigo ou usou alguma parte ali do meu conteúdo e colocou como referência, ou está criando um artigo e tem por base ali meu conteúdo como referência, ele geralmente coloca o link, ele dá os direitos. Obviamente, isso é o correto a se fazer. Quando isso acontece, a gente tem a necessidade de... A necessidade não. Isso mostra para o Google que aquele site é relevante. Então, quanto mais backlinks, mais oportunidade de relevância você tem, mais o Google também vai olhar para você. Mais o Google, mais outros buscadores, né? A gente fala de Google porque hoje é o principal base aí de buscadores, né? Então, assim, é muito importante que você tenha isso em mente, que você consiga... Obviamente aqui, backlinks é uma estratégia também de manutenção desse SEO, né? Que você consegue desenvolver, precisa desenvolver sempre. Existem muitos recursos aí pagos para você ter backlinks, e isso é extremamente não indicado. O backlink, ou criar esses links de referência, geralmente, organicamente, é um pouco difícil para quem está começando, mas se você fazer parceria com outros bloggers ou com outros conteúdos ou outras marcas, pode ser que você consiga trazer mais conexões, mais referências a curto prazo, e isso é um dos pilares que mais traz oportunidade para o seu negócio, mais tráfego para o seu site. Pessoal, é isso. Tentei ser bem objetivo aqui por conta do tempo, ser conteúdos enxutos. A gente vai falar mais sobre SEO, mais sobre técnicas de como desenvolver seu site para gerar negócio. Para mim, como profissional de marketing, como profissional de mídia, o site, como eu falei no último episódio aqui, é o conteúdo, é o seu canal mais importante. É onde você precisa investir, ter cuidado, tratar das dores ali e gerar negócio. Então, se hoje seu site não gera negócio, existe algo de errado. E você precisa olhar para isso, e você precisa olhar não só para SEO, mas para a técnica que está desenvolvida no seu site, para o que a sua marca está falando lá, criar mais relevância para ele, gerar mais tráfego, consecutivamente, seu resultado vai escalar, vai crescer. É isso. Lembre de deixar comentário, curtir, compartilhar. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.